Olá pessoal, ontem o Tarcísio, o governador de São Paulo, se encontrou com o presidente Lula e os dois conversaram, apertaram a mão. E aí eu queria perguntar para você que é de direita, que é conservador, você se sente confortável com essa imagem? Você acha que isso está certo ou isso está errado? Eu queria fazer dois comentários sobre o que isso significa e dois sobre o que isso não significa. A primeira coisa que isso significa é que o governador Tarcísio tem pautas em comum com o presidente Lula. Quais são as pautas em comum? O desenvolvimento de São Paulo, a privatização do Porto de Santos, uma série de pautas necessárias para cuidar da população de São Paulo. A segunda coisa que isso significa é que visões ideológicas, pautas de esquerda, direita, conservadoras, progressistas, não devem se sobrepor, diferenças nessas pautas não devem se sobrepor ao interesse público, ao bem dos brasileiros, ao trabalho em comum por todos em favor do Brasil e dos cidadãos brasileiros. E eu quero dizer agora duas coisas que isso não significa. Isso aqui não significa uma aliança entre pessoas. Isso aqui não é um casamento. Isso aqui é uma aliança por causas, por pautas em comum. E a segunda coisa que isso aqui não significa. Isso não significa que o governador Tarcísio traiu seus eleitores e não significa que ele abraçou pautas da esquerda com as quais ele não comunga. Não. Então vamos revisar, pessoal. O que isso significa e não significa? Isso significa duas coisas. Significa que existem pautas em comum entre presidência e governador de São Paulo para trabalhar em favor dos brasileiros. Isso significa, em segundo lugar, que diferenças ideológicas de visão não podem se sobrepor ao interesse público, ao interesse comum dos brasileiros. E o que isso não significa? Não significa uma aliança entre pessoas e não significa que Tarcísio tenha traído seus ideais ou que tenha abraçado outras pautas que não sejam aquelas que ele defendeu ao longo da sua campanha eleitoral. Então, o diálogo, a conversa, a união em favor de causas e pautas dos brasileiros é importante para o nosso país, é importante para o Brasil. A gente tem que defender, acima de tudo, os brasileiros, o Brasil, que seja um país que prospere, funcione, justo e melhor para todos nós.